Olá, eu quero falar um pouquinho, antes de mais nada, a respeito da minha formação acadêmica, para então podermos conversar sobre os assuntos que pretendemos falar hoje. Eu comecei muito jovem em uma formação religiosa, estudei para ser religioso. Nesse mesmo tempo, ao mesmo tempo que cursava teologia, eu fiz o curso de serviço social. Uma disciplina apaixonante, um curso maravilhoso. Mas eu não parei por aí. Eu fiz também a licenciatura em Sociologia e mais tarde a licenciatura em História. Me especializei na área de educação, na qual passei em sala de aula por 20 anos. Hoje me dedico com mais precisão ou com mais frequência ao serviço social. Tenho grande apreço por essa disciplina e queremos conversar sobre coisas fascinantes a respeito do serviço social. A primeira coisa que eu gostaria de falar para você a respeito do serviço social é que a profissão de assistente social não é uma profissão que ajuda pessoas. Ela é uma profissão regulamentada em lei. O serviço social é regulamentado pela Lei 8662 de 1993, o que faz do serviço social uma disciplina técnica. Nosso trabalho é muito mais do que ajudar pessoas. Há elementos que vamos ver daqui a pouquinho que nos fazem ser técnicos. E o que significa ser técnicos é o que queremos falar agora. Há inclusive nesta lei que eu citei atribuições privativas do assistente social. Ou seja, somente assistentes sociais podem desenvolver essas atividades. Outras disciplinas e profissões não têm o aparato técnico para desenvolver essas ações. É necessário, para o exercício da profissão de assistente social, a graduação no curso de serviço social, de nível, portanto, de nível superior. E depois de formado, é necessário estar inscrito num conselho regional, pois, por sermos uma disciplina regulamentada, uma profissão regulamentada por lei, temos também os nossos conselhos reguladores. E para o exercício da profissão, é necessário estar inscrito em um conselho como este. É importante também dizer a respeito do nosso exercício profissional que temos uma série de características interessantes que nos fazem únicos e queremos, como sempre, retomar a importância dessa disciplina. Eu disse agora há pouco que não somos uma profissão que ajuda, mas eu digo isso no sentido de preferir outras palavras que definam a disciplina, a profissão de assistente social. Somos uma profissão que detém a competência teórica crítica, a direção ética e política da atuação profissional, pautada num conjunto de valores e princípios de um projeto ético-político do serviço social. Portanto, não é só ajuda. Um dos elementos mais interessantes que nós obtemos ainda na graduação é um dos aspectos que eu gostaria de destacar aqui hoje, além de muitos outros que vou falar. Um deles é o seguinte: quando estamos lá na universidade, estamos estudando para sermos assistentes sociais, somos desafiados com essa característica crítica. O que significa ter uma característica crítica? Significa que vamos desenvolver a capacidade de fazer aquilo que Herbert de Souza chamaria de análise de conjuntura. Vamos desenvolver em nós a capacidade de olharmos para o todo, para uma visão macro-social. Deixa eu dar um exemplo do que eu estou dizendo. O capitalismo é um modelo social e econômico que teve origem na Europa, se consolida na Europa, e este modelo tem algumas características muito interessantes, que nos interessam muito, inclusive. A propriedade privada, o lucro, a acumulação de capital. Quem é que não quer ter as suas próprias coisas, lucrar com as coisas que produz? Não é verdade? Isso é bom, tudo certo. Mas há um outro lado do capitalismo que, nesse senso crítico, pretendemos analisar. Para que exista riqueza em uma nação, é necessário que haja pobreza. Não é possível enriquecer sem que haja a exploração do trabalho.
Sempre haverá essa dicotomia: capital, trabalho. O serviço social chama isso de questão social. A questão social é a contradição entre a riqueza produzida e a riqueza distribuída, gerando assim as classes sociais, os mais ricos e os mais pobres, baseados essencialmente naquilo que possuem ou não, e aquilo que chamamos de desigualdade social. A desigualdade social vai gerar o que chamamos de expressões da questão social. Essas expressões da questão social se manifestam de diversas maneiras, como, por exemplo, desproteções, carecimentos, as situações de subserviência, desvantagens, violações, vulnerabilidades. E é exatamente desta questão que o serviço social se apropria para analisar, antes de mais nada, analisar macrosocialmente, para então entender de fato o que aquele usuário, o que aquela pessoa que procurou o serviço social de fato precisa. Perceba que não é apenas distribuir cestas básicas, não que elas não sejam importantes. Há milhares, milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar no Brasil, então cestas básicas salvam vidas, mas não é somente isso que um assistente social faz, como talvez alguns imaginem. Nós fazemos, além disso, fazemos uma análise profunda do que está acontecendo e o porquê daquela situação para então intervir. Direitos e políticas públicas são criadas para fazer o enfrentamento dessas expressões da questão social. O enfrentamento dessa situação onde a riqueza produzida não é distribuída de uma maneira igual ou pelo menos mais justa. E por conta disso, políticas públicas são criadas para atender às vulnerabilidades. É ali que está a grande parte do trabalho do assistente social, atuar junto às políticas públicas no sentido da garantia do direito, garantir que as pessoas tenham acesso ao que lhes é direito, garantir que as políticas públicas sejam desenvolvidas de modo a atender as populações que delas precisam. Então, como disse antes, não é só ajuda. O serviço social, portanto, é uma profissão técnica e extremamente abrangente. Eu queria te contar um pouquinho sobre os campos de trabalho, sobre o que nós fazemos, aonde nós atuamos. Veja, as pessoas imaginam que o assistente social é basicamente, como já disse antes, aquela pessoa que distribui cestas básicas ou que faz a caridade ou aquela tia bondosa que ajuda as pessoas. Nada é mais distante da realidade. Nós atuamos, como disse antes, de maneira técnica em diversos espaços institucionais. O maior contratador de assistentes sociais é o Estado. A Federação, Estados e municípios contratam assistentes sociais para atuar nas suas instituições. As prefeituras contratam assistentes sociais para trabalhar nos centros de referências em assistência social ou de assistência social, chamados CRAS. Lá, trabalhamos em diversas áreas. Basicamente, aquilo que chamamos de proteção básica. E quando falamos em proteção básica, falamos de diversas situações, problema, que podem chegar ao CRAS. Nos CREAS, que são centros de referência especializados em assistência social, trabalhamos com situações especiais ou proteção especial. E isso significa dizer pessoas que sofreram algum tipo de violação, algum tipo de violência. E a atuação com esses públicos é bastante significativa. E em se tratando de adoção, falamos de um outro campo de atuação bastante importante dos assistentes sociais, que é a atuação no campo jurídico. Nós elaboramos relatórios, laudos, pareceres, a fim de que determinado processo judicial possa receber um laudo ou um relatório social, a fim de que o contexto social daquela situação possa ser avaliado por um profissional técnico da área da assistência social. Não só na área jurídica trabalhamos também na saúde. A atuação do profissional em um hospital é decisiva para a garantia de inúmeros direitos que o paciente, o usuário, tem. A saúde mental é também um espaço de atuação dos profissionais assistentes sociais, na garantia de direitos, na promoção de inúmeras situações e programas e projetos que a saúde mental oferece, como, por exemplo, os centros de atenção psicossocial,
ou mesmo os hospitais especificamente, falando especificamente, o SUS no seu hospital dia. Assim, há uma série de situações em que o assistente social pode trabalhar na esfera pública. Mas não só na esfera pública trabalha o assistente social. A iniciativa privada pode contratar profissionais assistentes sociais para realizar o que chamamos de responsabilidade social de uma empresa. Uma empresa pode contratar um assistente social para promover a garantia de direitos ou programas sociais que a empresa tenha para garantir a seus colaboradores, e o assistente social vai atuar no sentido de que isso possa ser feito da melhor maneira possível. ONGs, OCIPs e uma série de outras iniciativas contratam assistentes sociais para tratar de demandas sociais. Assim, a profissão de assistente social é bastante abrangente e a nossa atuação está em inúmeros campos da vida em sociedade. Eu não sei quanto a você, mas todas as vezes que eu escutei perguntas sobre no que trabalham os assistentes sociais, a resposta que eu ouvia geralmente era a mesma. Cesta básica, conselho tutelar, é aquela mulher que ajuda as pessoas lá no hospital. Então eu gostaria de reforçar o fato de que somos uma profissão técnica, que embora façamos estas coisas, somos também profissionais que atuamos em diversas áreas. Somos uma profissão extremamente abrangente. E eu gostaria de citar alguns campos para melhorar a sua concepção a respeito do que é o serviço social. Nós trabalhamos com as pessoas em situação de rua, né? Eu gosto de reforçar que não existe morador de rua, porque ninguém mora na rua, né? Uma pessoa mora numa casa ou um apartamento. A rua é uma situação e, por ser uma situação, ela precisa ser tratada tecnicamente. Então, pessoas em situação de rua. No acolhimento institucional, nos centros de referência de assistência social, que são chamados de CRAS. Nesses ambientes são trabalhadas aquilo que chamamos de proteção social básica. Há também situações de vulnerabilidade ou violência que são atendidos pelos CREAS, que são os Centros Especializados de Assistência Social. E nestes campos há inúmeras situações e situações-problema que são atendidos pelos assistentes sociais. Também é importante dizer que você pode trabalhar na iniciativa privada em diferentes áreas como assistente social. Por exemplo, uma empresa que tenha o programa de responsabilidade social, a atuação do assistente social é indispensável. O terceiro setor, ONGs e OCIPs, atuam em áreas de interesse público e ali o assistente social tem um papel igualmente fundamental. Em se tratando de quem contrata, quem paga essas pessoas, o maior contratador continua sendo, em termos estatísticos, o Estado, né? O Estado, a Federação, os Estados e municípios contratam os assistentes sociais para os programas e projetos que eles desenvolvem. E, geralmente, o acesso, o ingresso a estes campos de trabalho se faz por concurso público, embora existam também outras formas de contrato. A iniciativa privada é, como eu disse antes, também um importante contratador, assim como o terceiro setor. Formar-se em serviço social significa saber que vai ter que estudar por muito tempo. Por quê? As leis se modificam, as políticas públicas são alteradas, muitas coisas vão se modificando ao longo do tempo e, portanto, estudar, se atualizar é indispensável. Os cursos de extensão e pós-graduação são igualmente importantes, pois eles têm duas funções essenciais. A primeira delas é que elas conseguirão fazer com que você vá se afunilando, ou seja, você vai encontrando exatamente o que você quer ou pretende fazer da sua vida profissional, na medida em que você encontra um curso de pós-graduação que te leva a esse entendimento. E isso é muito positivo, afinal de contas, como já vimos, o curso de serviço social é extremamente abrangente, há muitas coisas e muitas frentes nas quais se podem trabalhar. Uma especialização pode delimitar e fazer com que você se aproxime de uma maneira melhor do que você prefere. A segunda opção, o segundo aspecto importante da formação continuada é que aqueles que têm pós-graduações e mais graduações sempre têm uma melhor colocação no mercado de trabalho. Esse é um elemento bastante importante da formação continuada. Por fim, preciso destacar a importância da profissão de assistente social.
Ela é uma profissão, como já dissemos, que não é uma mera ajuda, mas sim uma profissão técnica. E por isso, ela é tão importante nesse cenário brasileiro, como em outros países é igualmente importante. Não só em virtude das nossas atribuições privativas, mas também pela nossa formação técnica, por nossa capacidade de interpretarmos a realidade e de promover o melhor resultado possível para aqueles que dependem dos serviços socioassistenciais. Nesse sentido, o objetivo é garantir direitos e promover a autonomização e a emancipação dos sujeitos.